Olá pessoal, mais uma videoaula da nossa temática de tecido, né? Então na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito do tecido muscular, beleza? Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza? Bem pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, diferente daquela dinâmica que a gente já vem conversando há bastante tempo, que seria a respeito dos tecidos especializados aí, né, correspondentes ao tecido conjuntivo. A gente vai falar um pouquinho então do tecido muscular. Então, pessoal, o tecido muscular, pelo próprio, a gente já sabe, né, por definição, é um tecido que vai ser responsável por todo o processo de contração muscular, né? Seja do músculo esquelético, do músculo cardíaco ou do músculo liso. Só que dentro da definição e da dinâmica, né, de formação desses três tipos de tecido muscular, a gente vai perceber que existe uma certa organização diferenciada com relação às células, a disposição desses tecidos e, consequentemente, aquilo que vai ser interessante com relação à forma como essa contração muscular ela de fato vai acontecer. Ok? Então, pessoal, inicialmente, vamos observar aí algumas características gerais relacionadas aí a esse tecido muscular. Então, como aquilo que eu já havia comentado com vocês, então, um tecido especializado em processos de contração. E é interessante que vamos perceber que existem células alongadas, multinucleadas ou não, né? E que dentro do seu citoplasma nós vamos observar uma grande quantidade de actina e miosina, que aí são proteínas contráteis, né? Então já vão ser proteínas que vão ajudar, que vão ser responsáveis então por todo esse processo de contração muscular, tá? E aquilo que nós vimos, né, anteriormente, né, quando nós falamos um pouquinho a respeito da origem embrionária, nós observamos aí que, de fato, esse tecido vai ter uma origem da mesoderme, né, então, que vai estar diferenciando aí justamente dos demais tecidos, das demais células com a mesma origem, justamente devido à questão da síntese dessas proteínas contráteis dentro do seu citoplasma, né? Então, aí eu tenho, de fato, esse processo. Importante, pessoal, que durante o processo de contração, o que nós vamos perceber exatamente é um deslizamento dessas proteínas uma sobre a outra, né? E, consequentemente, isso vai necessitar de uma quebra de energia, que vai ser proveniente, então, da molécula de ATP. Então, já dá para a gente imaginar que todo tecido muscular ele vai necessitar de uma grande quantidade de energia para que, de fato, ele possa estar realizando aquilo que seriam as suas funções de contração. Então, a gente vai perceber que vai existir uma reserva de glicogênio, uma reserva de lipídio, né, em situações em que permita toda essa dinâmica, né, de estar correspondendo à quantidade de energia necessária para poder estar realizando o seu trabalho, tá? Diferente do que nós vimos na aula passada, né, quando falamos a respeito do cartilaginoso, quando a gente fala do tecido muscular, aqui a gente já vai observar um tecido que vai ser altamente vascularizado e inervado, né? Então ele gera muito calor, consome muita energia, então a gente vai estar observando aspectos importantes com relação justamente a esse tipo de definição. Então, pessoal, uma característica interessante e importante com relação ao tecido muscular seria exatamente a nomenclatura das suas estruturas celulares, né? A gente vai perceber uma certa diferença e todos os nomes eles vão estar observando aí a termologia sarx, né? Que vem da palavra grega carne. Então, de certa forma, vamos imaginar que quando eu falo, por exemplo, da membrana celular, eu vou chamar de sarcolema. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático, mitocôndria, sarcossomo, citoplasma, sarcoplasma. Então, aí justamente por conta da característica, por ser fibra, né, essa sarx, né, que vem da significado, tá? Então a gente acaba observando algumas características relacionadas de definição. Ok? Então, pessoal, com relação à classificação tecido muscular, nós temos aí três tipos de tecido muscular: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso.
quando a gente fala do músculo esquelético, a gente vai estar percebendo que a sua atividade vai ser exatamente de uma contração rápida, descontínua e voluntária. Em contrapartida, no músculo cardíaco, eu vou ter também uma contração forte e rápida, contínua e involuntária, né? E no músculo liso, já vai ser uma contração fraca, lenta e involuntária. Então, eu tenho cardíaco e liso como involuntário e o esquelético como voluntário, né? Então, descontínuo com relação ao esquelético e contínuo com relação ao cardíaco. Então, percebam, dependendo do local, da dinâmica de organização e a forma como esse tecido muscular ele vai estar se relacionando com o organismo, né? Vamos dizer assim, a gente vai observar os trabalhos, o tipo de atividade diferenciada que cada um deles vai estar executando. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a gente vai ver alguns aspectos gerais, mas percebam algumas diferenças com relação à característica que a gente vai estar observando, né, na estrutura. Então, por exemplo, ó, os 3 tipos, esquelético, cardíaco e liso, o tamanho das células do esquelético ele tem de 30 micrômetros e pode chegar a alguns centímetros, né? No caso do cardíaco, de 15 a 100 micrômetros e do liso, de 7 a 100 micrômetros, né? Estrias estão presentes nos dois, no cardíaco e no esquelético, até por conta da organização dessas fibras, né? Enquanto que no liso já vai ser ausente, eu não vou ter estrias, né? O núcleo no esquelético vão ser multinucleado, né? Vai ser uma célula multinucleada e os núcleos vão ser periféricos. No cardíaco, eu tenho de 1 a 2 núcleos centrais, né? Mas é normalmente um único núcleo. E no caso do liso, eu também tenho um único núcleo central. Os discos intercalares, que a gente vai observar que vão funcionar como junções, né? Interdigitações. No esquelético e no liso, eu não tenho. Só vou ter exatamente no cardíaco. E aquela contração que nós vimos, né, como exemplo naquelas figurinhas ali passadas, no caso do esquelético, é uma contração rápida voluntária, cardíaco rápida e voluntária, e no caso do liso, lenta e involuntária. Tá? E os locais, o esquelético, todo o músculo esquelético, o cardíaco, somente na parede do coração, e o liso vai estar relacionado aí aos órgãos viscerais, né, e também paredes de vasos. E a gente vai observar, né, outras dinâmicas com relação à presença em locais onde esse músculo liso também poderá ser observado, né? Então, aqui, só para a gente imaginar as principais características relacionadas a esse tecido. Lá no final dessa videoaula, eu chego até a fazer novamente um quadro comparando, só para a gente entender a dinâmica de organização e como que vai estar trabalhando e o exercício, né, vamos dizer assim, o tipo de atividade que será responsável cada um desse tipo de tecido muscular, ok? Agora, pessoal, falando mais especificamente do tecido muscular esquelético, como nós vimos, então, vai ser aquele tecido que vai estar formando, né, todos os músculos esqueléticos do nosso corpo. Importante destacar exatamente a presença de células multinucleadas, né? Então, células alongadas, né? Que vão estar relacionadas aí a um formato cilíndrico, podendo chegar aí de 10 a 100 micrômetros, né? O que é normal, mas aí podendo chegar, por exemplo, a alguns centímetros de comprimento, principalmente quando a gente fala dos músculos relacionados a pernas e braços, né? Que vão ser as fibras musculares que a gente considera que são as maiores, né? Nós observamos também dentro dessa dinâmica a presença de pequenas células satélites, né? Que essas células elas vão ser importantíssimas no processo de regeneração, tá? Então vamos imaginar o processo de regeneração do músculo, não necessariamente na formação de um novo músculo. Então vão ser células que vão estar presentes ali naquele conjunto das fibras esqueléticas e que vão estar sendo importantes exatamente nesse processo, principalmente quando a gente fala de uma questão, né, de crescimento do tecido muscular devido a uma hipertrofia. Então, ajudando na deposição dessas fibras proteicas. Então, a gente tem uma dinâmica relacionada à presença, né, e o que essas células satélites são responsáveis por estar realizando. Pessoal, lembrando
que todo tecido muscular, e a gente está falando do músculo esquelético, todo o seu citoplasma, né, no caso aí do sarcoplasma, ele vai ser preenchido então por fibras, né, fibras de actinas e fibras de miosina, que vão estar dando origem a essas miofibrilas, né? Então é interessante que essa organização, conforme eu tenho a deposição, né, a sobreposição entre elas, que vai estar dando aquela característica exatamente das estrias, né? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, na organização desses filamentos, percebam aqui, eu tenho aqui uma célula do tecido muscular esquelético. Então, ó, todo o seu sarcoplasma sendo preenchido, então, por fibras. Aí percebam, ó, os filamentos de actina e miosina, formando exatamente feixes bem ordenados, né? Percebam aqui alguns conjuntos de feixes, né? Que vai dar origem, então, às miofibrilas. Entre esses conjuntos de miofibrilas, nós observamos aí o retículo sarcoplasmático, né? E também a questão das mitocôndrias, né? Um pequeno conteúdo de sarcoplasma. Então, percebam essas pequenas unidades, né? O que nós observamos exatamente que existe entre essas miofibrilas, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, miofibrilas ligadas à miofibrila adjacente, eu tenho filamentos de desmina, que vão manter essa intercomunicação entre elas. Em contrapartida, preso à membrana plasmática, vamos imaginar, ó, essas fibras que estão mais periféricas, eu tenho a distrofina. Então, percebam, pessoal, que esse processo de interligação entre essas fibras e da fibra com, por exemplo, a membrana plasmática, né? A membrana celular dessa célula, dessa fibra muscular, isso acaba sendo muito importante para que a gente possa observar aquilo que seria a condução da força, né, gerada pela contração muscular. Então, que vai ser um processo coordenado, né, para que, de fato, a gente tenha, né, toda aquela dinâmica de força gerada pelo processo de contração, tá? Então, só para a gente observar, de fato, a forma dessa célula completamente preenchido, né? Vamos botar aí que grande parte desse citoplasma, né, desse sarcoplasma, preenchido exatamente por essas miofibrilas. E o que a gente vai ver daqui a pouquinho, pessoal, que cada miofibrila dessa, ela vai apresentar aquilo que seria uma unidade fundamental, que seria um sarcômero, que aí vai ser responsável por toda a dinâmica, né, de deslizamento das fibras, para que, de fato, a gente possa observar aquilo que seria o processo de contração. Né? E sem contar que ali eu tenho a organização exatamente desses feixes, né, que vai formar uma banda clara, uma banda escura, que aí a gente vai ver uma dinâmica, né, relacionada exatamente a esse processo. Outra característica interessante, pessoal, que entre as miofibrilas, nós temos aí o que seria o túbulo T. Esse túbulo T seria exatamente uma proteína cilíndrica, né, que vai ser responsável aí por todo o processo de despolarização. Ela ajuda na despolarização dessas fibras proteicas, né? Então, isso a gente vai observar tanto na questão do esquelético quanto do cardíaco. Né? Em contrapartida lá, quando nós falamos, por exemplo, na questão do músculo liso, nós não vamos ter essa rede, né, de proteínas aí em forma de tubo que vai estar ajudando no processo de despolarização dessas miofibrilas. Ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, na questão da microscopia, né, desse tecido muscular, nós vamos sempre ter aquilo que seria uma definição transversal, uma definição longitudinal. Sempre que nós tivermos um corte transversal, nós vamos ter uma visão frontal dessa fibra, como se a gente estivesse olhando ela de frente. Em contrapartida, numa visão longitudinal, nós observamos exatamente essas fibras no seu formato alongado, paralelo, tá? E aí, pessoal, para que a gente possa perceber de fato essas vias, né, que é característica do músculo esquelético e do músculo cardíaco, a gente só consegue ter uma percepção a partir de uma visão longitudinal, tá? Então é bem interessante nesse sentido.
né? Então, cada tubinho desse correspondente, por exemplo, a uma fibra. Dentro dessa fibra, vários miofibrilas, né? Eu tenho exatamente a definição de organização e diferenciação entre essas estruturas. Ok? Então, só mais uma fotinha aqui, mostrando então o corte longitudinal. Então, as células alongadas, percebam essas mais escuras, representam de fato aí os núcleos achatados, né, que essa célula ela vai ter, né? Então aí justamente essa organização dessa forma alongada vai ser por conta de todas as proteínas fibrosas que vão estar na composição, ok? Mas aí, mais uma fotinha, essa aqui acaba tendo uma dinâmica um pouco mais fácil da gente poder observar. Percebe exatamente a questão das fibras musculares longas, né, com aquelas estriações transversais. Os núcleos, percebam os núcleos sempre na região periférica dessas fibras, né? Então aí a gente observa uma célula multinucleada entre esses núcleos periféricos, então que dá para a gente poder entender uma dinâmica de organização desse tecido muscular, ok? E aí, pessoal, quando a gente tem todas essas células musculares, né, preenchidas, organizadas na forma de miofibrilas, a gente observa que dentro da dinâmica de organização do músculo propriamente dito, nós vamos ter exatamente a separação por membranas de conjuntivo. Então, percebam que nós vamos ter 3 membranas de conjuntivo: o perimísio, o epimísio e o endomísio. Cada um deles relacionados exatamente com a localização. Então, por exemplo, quando a gente fala o perimísio vai ser uma membrana de conjuntivo, né, que vai estar dividindo os feixes de fibra muscular. Então, percebam que vai ser aquele que vai estar dividindo os pequenos conjuntos de fibras musculares. E é interessante, pessoal, que aqui onde nós temos, né, a presença dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, dos nervos, que vão estar entrando, vamos dizer assim, em direção aos músculos, às células musculares especificamente, para que possa estar tendo todo o processo de dinâmica, de contração, né, de fornecimento de nutrientes, né, para ajudar no processo de contração e até mesmo naquela questão de comando, né, a partir dessas terminações nervosas. Aí o segunda membrana que eu tenho vai ser o epimísio, né? Esse epimísio também vai estar relacionado a um tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? Então vai estar relacionado exatamente a toda essa região que circunda o músculo. E eu tenho o endomísio. O endomísio, pessoal, vai ser exatamente uma membrana de conjuntivo que circula cada uma das células musculares. Então, percebam o seguinte, cada bolinha vermelha dessa, onde que eu estou passando o laserzinho, ele corresponde a uma célula muscular. E aí, pessoal, entre essas células eu tenho uma membrana meio esbranquiçada, que vai ser exatamente o endomísio, né? Então, também vai ser um tecido conjuntivo, só que a sua dinâmica vai ser muito mais de fibras reticulares, né? Então, vai ser como uma característica de tecido conjuntivo frouxo, né, que vai estar exatamente entre eles, né? No caso do perimísio, vai formar um conjunto de feixes, de fibras, né? Formando, por exemplo, como se fossem pequenos fascículos, enquanto que o epimísio vai ser aquela que vai estar numa região mais periférica, então circundando todo o músculo. Então, as 3 membranas de conjuntivo que acabam formando, de fato, organizando aquilo que seria o músculo esquelético. Então, ó, só mais uma fotinha para a gente observar. Então, ó, cada pontinho desse azul aqui corresponde, cada pocinho, né, desse azul aqui corresponde exatamente a uma fibra muscular. Então, ó, o endomísio, que envolve cada fibra. Aí eu tenho o perimísio, que vai envolver os fascículos, né, que a gente fala, que seria exatamente um conjunto de fibras musculares. Em contrapartida, o epimísio é aquele mais periférico, vai ser aquele mais distal, que vai estar circundando todo o conjunto, né? Então aí a gente acaba tendo essa denominação.
ok? Então, pessoal, a célula muscular, nós chamamos também, nós identificamos como fibra muscular, justamente por conta da quantidade de miofibrilas, ou seja, de filamentos de actina e miosina, né, principalmente, que estão presentes aí dentro dessa célula, né, e aí acaba dando esse tipo de característica, né? Então, a gente tem essa definição, ok? Então, pessoal, agora uma microscopia para poder estar mostrando exatamente essa definição. Então, o endomísio entre as fibras. Percebam o perimísio, que seria exatamente esse definindo os fascículos, né? O conjunto exatamente dessas fibras musculares. E esse mais externo, dando origem exatamente o endomísio, né? Então, aí dando aquilo que seria exatamente circulando todo o tecido muscular, né, propriamente dito. Né? Então, aí eu tenho, né, as 3 membranas de conjuntivo que acabam auxiliando no processo de organização. E aí, pessoal, isso acaba sendo fundamental, né? Naquela dinâmica que eu comentei com vocês, né, um pouco mais atrás, em que você tem a geração de força a partir de um processo de contração muscular. Então, essa definição, essa organização acaba sendo importante nesse sentido. Ok? Ó, mais uma fotinha. Epimísio, camada mais externa, perimísio, dividindo um conjunto de fibras, e o endomísio. Aqui, nessa foto, fica um pouco mais complicado da gente ver, mas vamos imaginar essas linhas brancas, né, que estão aqui. Então, mostrando exatamente uma estrutura, né, de tecido que vai estar relacionado aí, por exemplo, de tecido conjuntivo, de fibras reticulares em volta de cada fibra muscular. Ok? Pessoal, e agora de uma maneira mais específica, pegando uma fibra muscular, a gente tem por definição aquilo que seria a organização das fibras proteicas, que vão estar ajudando no processo de contração. Como eu disse para vocês naquela foto, né, anterior, cada miofibrila ela vai ter uma região que a gente chama de sarcômero, que é considerada a unidade contrátil, né? Então, unidade funcional aí de toda essa fibra muscular. Então, ela vai ter de 2,5 micrômetros, então essas miofibrilas vão ter vários sarcômeros, né? Formando exatamente todas essas unidades, que seria de fato aí referente a essas fibras do músculo esquelético. Então, percebam uma coisa. Dentro da organização do sarcômero, nós vamos ter sempre uma faixa escura, que nós definimos como a banda A, e uma faixa clara, que nós definimos aí como a banda I, tá? Então, elas são vistas, né, em luz polarizada, enquanto que a banda A, né, por conta da sua densidade, acaba não sendo possível a sua visualização. Né? Então, isso a gente está falando numa microscopia eletrônica, tá? Não nessa dinâmica que nós trabalhamos. E aí, pessoal, percebam que na organização da fibra A, da banda A, desculpa, eu tenho uma banda H central, né, que seria uma área pálida, né, localizada dentro dessa faixa mais escura, que vai ser dividida exatamente por uma linha M. Em contrapartida, quando a gente fala da banda I, ela vai ter exatamente uma linha Z, né, que vai ser a subdivisão dessas faixas dessa linha escura. Então, como se eu tivesse uma linha escura na banda clara e como se eu tivesse, de fato, uma linha clara na banda escura. Então, a linha M, que vai estar relacionada à banda A, e, no caso, o disco Z, que vai ser o mais escuro, que vai estar relacionado, de fato, aí, à banda I. Então, aí a gente tem a organização dessas fibras, né? De acordo exatamente com a disposição das fibras de actina e miosina, né? Que vão estar caracterizando, então, toda a estrutura do músculo esquelético. Ok? Então, ó, só para a gente observar aqui uma foto um pouco mais detalhada, né? De toda essa dinâmica de formação desse sarcômero. Percebam, então, aqui, né, a banda H central ao processo, né, da faixa mais escura, o disco Z, né, que vai ser essa parte mais periférica. E é interessante a gente destacar o seguinte:
dentro da organização da formação dos sarcômeros, nós vamos ter 4 proteínas: miosina, actina, tropomiosina e troponina, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da miosina, a miosina ela vai ser responsável por estar formando os filamentos grossos, né? Como a gente está observando exatamente aqui. E as outras 3 proteínas, no caso a actina, a tropomiosina e a troponina, elas vão ser responsáveis, então, por estar formando, de fato, aí, os filamentos mais finos. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui eu tenho o rosinha, que seria a actina, o amarelinho, né, que vai estar relacionado exatamente à troponina, à tropomiosina, e esses filamentos de troponina, né, que seriam essas partes mais redondas, que vão estar relacionadas a essa formação. Então, ó, o rosa, a actina, o amarelo, a tropomiosina e esses 3 subunidades formadoras da troponina. Então, formando aí o filamento fino. Então, combinação entre essas 3 proteínas para que possa estar formando esse filamento fino, tá? Pessoal, só lembrando que quando a gente fala das proteínas majoritárias aí na fibra, nós estamos falando da miosina e da actina, né, que vão ser as que vão ter em maior quantidade. Mas, de fato, na organização dessas subunidades do sarcômero, né, banda A, banda I, disco Z, né, que seria, no caso, a banda H, a linha M, aí eu tenho a organização com esses 4 tipos de proteína. Beleza? Pessoal, a partir de toda essa organização, disposição, né, dessas estruturas, dessas proteínas, isso vai permitir o que a gente identifica como mecanismo de contração do músculo esquelético. É interessante, pessoal, que todo o processo de contração ele vai se iniciar a partir de um impulso nervoso. E ele corresponde a um processo que a gente denomina como a lei do tudo ou nada. Ou ele vai ter uma resposta positiva, que seria de contração, ou não. Então, quando ela não tem uma resposta, vamos imaginar que não ocorreu esse impulso nervoso. Então, ele vai atender, ele vai ter uma resposta por demanda, que é aquilo que seria, de fato, o processo de contração, tá? Então, ó, antes da gente entender o processo, vamos ver 2 dinâmicas. Quando a gente fala de um músculo relaxado, percebam como que vai estar a disposição das fibras, né, dentro do sarcômero, né? E aí, pessoal, dentro dessa dinâmica, os filamentos grossos, né, e os finos, eles vão estar se sobrepondo, né, vamos dizer assim, parcialmente. Então, o que nós observamos, né, que esses filamentos aí conservando todo aquilo que seria a sua característica de comprimento original. Em contrapartida, durante um processo de contração, o que nós observamos seria exatamente a movimentação desses microfilamentos delgados, né, que vão em direção ao centro desse sarcômero, né? Então, isso vai fazer com que aconteça uma sobreposição total entre os 2 grupos de miofilamentos. Então, percebam que nessa dinâmica eu tenho uma redução, por exemplo, da banda I e da banda H, só, pessoal, que por mais que eu tenha uma diminuição da espessura, eu não vou influenciar na espessura da banda A. Então, percebam que eu tenho, de fato, toda aquela dinâmica no processo de contração. Só lembrando, se a gente está falando de um processo de contração relacionados aí a uma dinâmica de impulso nervoso, eu preciso ter uma terminação nervosa associada a essa fibra muscular. Então, o que nós observamos um estímulo a partir de uma junção neuromuscular, que daqui a pouquinho a gente vai ver como que funciona, né? Mas vamos imaginar uma terminação achatada de um axônio ligada exatamente a essa fibra, que vai ser capaz de estar excitando, né? Vamos dizer assim, em todo o processo de polarização, para que de fato eu tenha toda essa dinâmica da contração muscular. Ok? Então, pessoal, de uma maneira mais específica, quando a gente fala do processo de contração, então percebam nessa figurinha do lado, filamentos de actina e de miosina interagindo para que essa contração de fato ela possa acontecer, né? Então, pessoal, inicialmente eu tenho uma combinação do cálcio com a troponina.
E nessa combinação, ele acaba ativando, né, vamos dizer assim, um local na actina para interação com a miosina. Então, ó, cálcio se liga à troponina, ativa um local de ligação na actina com a miosina. Logo em seguida, o que nós observamos é exatamente a cabeça da miosina, né, se ligando exatamente à actina. Então, nesse processo de ligação, eu tenho aí que seria o gasto de energia, né? Então, eu tenho um processo de decomposição de uma molécula de ATP em ADP mais PI, né? Então, isso vai fazer com que aconteça, de fato, a movimentação, né? O movimento da cabeça de miosina, né? Arrastando, vamos dizer assim, então, sobre a fibra de actina. Então, o que nós observamos, o filamento, né, deslizando sobre o filamento fino, né, deslizando sobre o filamento grosso. Então, todo esse processo, ele vai se repetindo a cada ciclo de contração, né? Então, que eu tenho um processo de sobreposição completa dessas fibras de actina e miosina. Então, nesse processo eu tenho encurtamento. Relaxei, encurtei. Relaxei, encurtei. Então, os ciclos, né, de contração muscular que acabam acontecendo nessa dinâmica. Então, aí eu tenho o que seria o processo de contração. Então, ó, fazendo um resumo. Cálcio se ligando à troponina, ativando um local de ligação na molécula de actina com a miosina. Miosina se liga à actina e aí, nesse processo de ligação, eu tenho a decomposição de uma molécula de ATP em ADP mais energia. Então, quando eu tenho esse processo, aí eu tenho um movimento de deslizamento do filamento fino sobre o filamento grosso. Né? Então, um processo que vai estar comandando, né, completando aquilo que seria um ciclo do processo de contração muscular. Ok? Então, ó, só para a gente entender esse ciclo, percebam então a miosina, então se ligando de fato aí ao filamento de actina, aquele espaço ativado devido à ligação do cálcio com a troponina. Então, esse fosfato aí da decomposição ele é liberado, né? Então, você tem uma deformação, né, daquilo que seria fragmento, né, exatamente da onde que acontece o processo de contração. E aí você tem o processo de deslocamento, né? Então, é uma molécula que seria, de fato, esse processo de contração. Aí, pessoal, é interessante que a partir desse deslocamento, então, que você tem a volta do ciclo, então eu tenho novamente uma molécula de ATP se ligando a essa unidade S1, né, na cabeça de miosina. Então, que vai estar tendo exatamente todo esse processo de decomposição. Então, formando vários ciclos de contração muscular. Então, aí a gente tem essa dinâmica. Ok? E, pessoal, para que todo esse processo ele aconteça, né, aquilo que nós vimos, essa força ela precisa ser transmitida a partir de um estímulo nervoso. Então, o que nós vamos observar é que as fibras musculares elas vão ser comandadas por um nervomotor, né, que vai se ramificar lá do perimísio em direção a essas fibras. Então, percebam, né, no perimísio, como nós vimos anteriormente, onde eu tenho os nervos, onde eu tenho os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos. Então, dali está chegando uma terminação nervosa, um nervomotor, se ramificando em direção às fibras musculares. Aí, pessoal, o que nós observamos? Que cada fibra dessa muscular que se liga, cada fibra muscular que se liga ao neurônio motor, ela acaba formando aquilo que seria uma unidade motora. Então, pessoal, essa unidade motora nós vamos definir como junção neuromuscular, né, que parte exatamente de dilatações da região terminal dos axônios, né, para que possa estar comandando todo esse processo. Então, vai ser a partir da liberação de neurotransmissores, né? Então, eu vou ter um processo de polarização para que, de fato, aconteça toda aquela dinâmica, né, de contração muscular. É interessante, pessoal, que o tecido muscular, no caso o músculo esquelético, ele não vai estar ligado apenas a um tipo de fibra nervosa. Então, ele vai se ligar a uma fibra motora
que vai atuar como estímulo inicial da contração, e uma fibra sensorial, que de fato vai ser a fibra responsável por estar monitorando todo o processo de contração muscular. Então percebam, de fato, essa dinâmica, né, de ligação das fibras, né, nervosas, né, das fibras motoras e sensoriais, né, formando essas junções neuromusculares que vão estar ativando todo o processo de transmissão dessa força. Ok? Então, ó, só para a gente observar, ó, o nervo lá do perinísio sofrendo ramificações em direção às fibras musculares, formando então aí a região terminal do axônio, formando as placas motoras, né? Então eu tenho essas placas, né, de junção da membrana da célula muscular com exatamente esse nervo, né? Então aí tendo aquela junção mioneural, né? Então percebam as vesículas sinápticas de contração e de polarização para que de fato eu tenha uma resposta de contração, né? Que seria esse deslocamento, né, desse processo aí que vai acontecer entre as células. Então aqui só para a gente ter uma ideia de como que vai ser a organização dessas placas motoras. Ok? E aí, pessoal, uma dinâmica importante, que foi aquilo que eu falei com vocês, da questão da transmissão da força relacionada a esse músculo esquelético, seria justamente o fato desse tecido conjuntivo estarem associados exatamente a essas fibras. Então, principalmente quando a gente fala do epimísio e do perimísio, que vão manter essas fibras relativamente unidas, né? Então, fazendo com que consiga concentrar e maximizar exatamente a força de contração que vai ser gerada por cada uma dessas fibras. Então, de certa forma, vamos imaginar que eu vou ter uma transmissão de força longitudinal, né, devido exatamente a todo esse processo de contração, e que vai estar direcionando a questão dos tendões e dos ossos. Então, isso seria a distribuição de força, né, presente exatamente na questão desse músculo esquelético, né? Então, vamos imaginar que todas essas fibras, quando você tem aquilo que seria um direcionamento dessa contração longitudinal, então de uma extremidade para outra, isso acaba auxiliando naquilo que seria, de fato, essa alavanca, né, de força que acaba sendo executada pelos músculos esqueléticos. Então, a gente acaba tendo uma dinâmica e importância do epimísio e do perimísio para poder ajudar naquilo que seria a organização e a transmissão dessa força de forma longitudinal, né? E aí, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que para cada dinâmica dentro desse processo, eu tenho que ter uma ancoragem dessas fibras nessa membrana, né? Nessa membrana de conjuntivo. Então, eu tenho, por exemplo, costâmeros, que vão ser unidades localizadas abaixo, então, da membrana plasmática das células musculares esqueléticas, onde eu tenho aquilo que seria a ancoragem das miofibrilas, né? Lembram que foi até aquela dinâmica que nós vimos anteriormente. Então, como se fosse a adesão. Então, por isso que a gente observa que isolando de fato essas miofibrilas dentro da fibra muscular, para que possa estar ajudando nessa contração lateral, né? Então, a contração lateral dentro da fibra e eu tenho uma longitudinal ao longo do músculo, né? Passando para tendão e osso. Então, vamos imaginar, por exemplo, todo aquele movimento de alavanca que nós conseguimos a partir exatamente dessa dinâmica de contração muscular e essa força sendo transmitida do tendão para o osso e ajudando, então, em toda essa dinâmica de força. Ok? Então, essa seria mais ou menos a dinâmica, né, de como que vai estar sendo executado esse processo. Tá? E aí, pessoal, saindo um pouquinho do músculo esquelético, falando agora a respeito do músculo cardíaco, vamos imaginar, de fato, que o músculo cardíaco também vai ser um músculo estriado cardíaco, tá? Nós não vamos observar, por exemplo, células com centímetros, né? Mas vão ser células cilíndricas, com diâmetro aí até 100 micrômetros, né? Ela vai ter algumas ramificações, então vai ser um tipo de célula que vai apresentar ramificações, né? E aí eu tenho a dinâmica da presença de um núcleo ou mais de um núcleo, tá? Essas células são células que necessitam de uma grande quantidade de energia
Então, o que nós observamos é exatamente que grande parte dessa célula vai ser ocupada por mitocôndrias, né? Então, é uma célula que depende muito de um metabolismo aeróbico, né, em termos de produção de ATP. Tanto que dentro dessa célula nós vamos observar exatamente reservas de glicogênio, reservas de gotículas de lipídios, né, que vão ajudar em todo esse suprimento. E sem contar exatamente a grande quantidade de mioglobina pelo fato de ser um tecido que vai gastar, que vai consumir muito oxigênio, né? Então, a gente acaba observando, né, de fato, esse tipo de situação. Outra característica importante do músculo cardíaco é justamente o fato de ser um músculo que vai ter um ritmo próprio, né? Uma habilidade de estar se contraindo espontaneamente e uma contração involuntária, né? Então, é aí que a gente tem essa definição. Então, de maneira geral, células cilíndricas, longas, né, mas não tão longas quanto o esquelético, podendo chegar aí até 100 micrômetros. Já vão ser células que apresentam ramificações, podem ter presença de um ou dois núcleos centrais, não vão ser mais aqueles núcleos periféricos que nós observamos no estriado, consome muita energia, consome muito oxigênio, tá? Então tem reserva de glicogênio, tem reserva de lipídio, tem um ritmo próprio, uma contração involuntária e espontânea. Então, local, apenas a parede do coração, né? Então, é o único ambiente onde nós vamos observar a presença desse tecido muscular. Ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, mesma dinâmica que nós observamos no esquelético, que vai ser exatamente essas fibras musculares longitudinais, tá? Então, que vai apresentar um núcleo central. O que nós vamos perceber de diferença, pessoal, que daqui a pouco a gente vai discutir a respeito, seria essas pequenas junções transversais, que seriam os discos intercalares, né? Onde as células vão estar tendo essa intercomunicação entre elas, né? Então, como se aqui tivesse acabando uma fibra, começando a outra. Então, isso ajuda exatamente nesse tipo de definição. Então, a diferenciação dessas faixas, né? Então, eu tenho esse aspecto longitudinal de um músculo cardíaco. Aí, pessoal, quando a gente tem uma visão transversal, né? Vamos imaginar a gente olhando de frente, né, desse músculo. Perceba, então, toda a dinâmica de uma fibra muscular com toda a sua organização de miofibrilas e aqui um núcleo central, tá? Em algumas dá para a gente perceber reserva de glicogênio, né? Mas, de fato, eu tenho toda essa dinâmica. Então, ó, uma célula, uma fibra, as miofibrilas aqui dentro e o núcleo central. E aqui, ó, imaginar a membrana de conjuntivo em volta dessa fibra, né? Então, aí a gente observa, de fato, né, todo esse processo de caracterização da estrutura do músculo cardíaco, né? Mais uma fotinha mostrando aí, então, uma organização longitudinal. Então, o padrão que a gente observa como se fosse um padrão ramificado. Então, percebam que eles não vão ser completamente paralelos, né? Então, a gente acaba observando algumas dinâmicas de ramificações que vão ser possíveis, né, serem observadas. O núcleo central, reserva de glicogênio, né? E, importantíssimo, a presença dos discos intercalares. Então, essa seria a dinâmica do músculo cardíaco, beleza? E aí, pessoal, só para a gente definir o que seriam esses discos intercalares, esses discos intercalares nada mais são do que processos, né, que a gente fala de junções celulares, né, complexos juncionais, né? Então, isso acaba sendo interessante, que isso acaba impedindo as células de estarem separando, né? Então, de fato, isso vai ajudar, por exemplo, no processo de ritmo cardíaco, do batimento cardíaco. É um tipo de junção que vai permitir a passagem, né, de íons, então ajuda na propagação de despolarização e aquilo que eu falei, né, ajudando também nessa contração celular.
Então, percebam, toda aquela dinâmica de organização da banda A, da linha Z, né, de toda aquela dinâmica da banda A, e que vai estar, a banda I, desculpa, banda A, banda I, linha Z, enfim, que vai estar ajudando, de fato, nesse processo de contração muscular. E aí a diferença é que a gente vai ter, como é um processo rítmico, né? Então, a contração de uma célula vai depender da outra, então aí a gente tem essas junções, nesses complexos juncionais, que seriam esses discos intercalares que permitem, de fato, todo esse processo de contração. Ok? Então, ó, só para a gente ver uma micrografia eletrônica, mostrando, ó, banda M, né? Então, mostrando, de fato, todo o processo de contração, né? No cara, banda M não, linha M, melhor dizendo, tá? Aí eu tenho aqui uma célula que vai ser rica em mitocôndria, né? Então mantendo de fato aquela característica de uma necessidade energética muito grande, né? Então aí eu tenho esse tipo de definição, ok? Pessoal, e para a gente finalizar essa parte de tecido muscular, vamos falar um pouquinho a respeito do músculo liso, né? O músculo liso, diferente dos outros dois, ele não vai apresentar, de fato, aquelas estriações transversais. E o que é importante, não possui aquele sistema de túbulos T, daquele processo de despolarização que nós conversamos lá no tecido esquelético, tá? Encontrado, então, nas vísceras ocas, né? Como aquelas do trato gastrointestinal, do trato genital, trato urinário, na parede dos vasos sanguíneos, nas glândulas compostas, vias respiratórias, né? Feixes internos da derme, enfim. Então, percebam que ele vai estar relacionado, por exemplo, a uma distribuição bem interessante, né? Em vários órgãos do nosso corpo. Importante, pessoal, não está sob um controle voluntário. O que a gente observa exatamente é um controle hormonal a partir do sistema nervoso autônomo. Aí, como exemplo, a liberação de bradicinina. Então, devido a condições fisiológicas locais. Então, a necessidade local, você tem a liberação de hormônio para que, de fato, você tenha um processo de contração. Então, como você não tem um comando voluntário, vamos dizer assim, então, consequentemente, a gente define aí como músculo de contração involuntário. Beleza? Outra dinâmica interessante, pessoal, é que as fibras lisas, elas já vão ser células curtas, né? Então, em formato difuso, como se fosse exatamente essa dinâmica aqui, ó, né? Como se fosse exatamente um pequeno fio, né? Então, com uma característica aí longitudinal. Então, nós observamos que esse daqui, de fato, vai apresentar um núcleo também longitudinal, um núcleo que vai acompanhar, de fato, o formato da célula e posição central. Ok? Então, ó, só para a gente ver algumas fotos, então percebam aqui, né, o núcleo mostrando aqui, né, na letra Z, então que vão estar na linha mediana, acompanhando a estrutura da célula. Percebam que eu não tenho aquelas estrias transversais, como nós observamos no esquelético e no cardíaco, e muito menos a presença dos discos intercalares, né? Que aí acabam tendo, de fato, esse processo essa definição. Então, aí a gente acaba observando, né, dinâmica de observação. Aí, pessoal, nessa aqui, vamos imaginar que o núcleo ele não está em processo de contração, está exatamente como se fosse relaxado. Na contração, ele fica um núcleo meio como se fosse em saca-rolha, né? Que aí ele estica e volta, né? Então, aí que é a dinâmica de contração do músculo liso. Ok? Então, ó, mais uma fotinha, só que dessa vez mostrando, então, uma dinâmica de um corte transversal. Então, aqui, percebam aquela mesma dinâmica, né, de organização, então, o núcleo central, né? Então, é interessante que esses núcleos, eles acabam apresentando vários diâmetros. Por que que a gente não está vendo o núcleo longitudinal, né, naquele formato alongado? Porque a gente está cortando ele no formato do corte transversal, né? Então, a gente está vendo ele de frente. Então, vamos perceber, ó, aqui seria longitudinal e aqui seria transversal. Então, percebam, quando a gente olha de frente esse núcleo,
ele vai ter esse formato arredondado, né? E quando a gente olha ele de lado, aí vai ter esse formato alongado, né? Então aí que a gente observa, de fato, os músculos, algumas células que vão apresentar exatamente vários desses músculos. Importante destacar, pessoal, percebam que aqui nessa região parece que não tem núcleo, né? Então isso vai ser justamente devido à forma como foi feito o corte da lâmina, tá? Então tem uma parte que está sem núcleo, mas aí é tecido muscular liso, mas só que na hora de fazer, né, as sessões de corte, por algum motivo o núcleo acabou não saindo nessa sessão. Então aí que a gente observa de fato toda essa dinâmica, né, de organização quando a gente vê um aspecto transversal. Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar essa parte de tecido muscular, né, a gente finalizou os tipos de tecido, agora finalizando a parte de tecido muscular, a questão da regeneração do tecido muscular. Importantíssimo, pessoal. O único que, de fato, mantém a sua capacidade mitótica para formar novas células vai ser exatamente o músculo liso. Então, quando você tem o reparo de um tecido lesionado, tá? Então, por exemplo, o útero durante a gravidez, né? Ou, por exemplo, o músculo liso de alguns vasos sanguíneos, né? Então, porque ali eu tenho células mesenquimais vizinhas ali que vão estar ajudando nesse processo de diferenciação, tá? Já com relação à questão do músculo cardíaco e o músculo esquelético, eu tenho uma dinâmica de regeneração diferenciada. No caso dos músculos esqueléticos, as células elas não vão se dividir. O que eu percebo que são aquelas células satélites, né, que eu comentei no início com vocês, né, que vão estar ajudando na formação de novas células durante um processo de lesão ou até mesmo de hipertrofia, né? Então, que vai ajudar na formação de novas fibras musculares. Agora, de formar novamente o músculo, a partir da divisão daquelas que já estão pré-estabelecidas, não vai acontecer. Então, só a partir dessas células satélites, tá? Agora, no caso do músculo cardíaco, eles não vão ser capazes de regenerar, nem muito menos de proliferar. Principalmente quando nós temos uma área muito grande em que eu tive uma perda, né, considerável de célula, né? Então, geralmente, esses locais eles vão ser preenchidos aí por tecido conjuntivo, que seria o processo de cicatrização. Então, aí a gente tem as três dinâmicas. A lisa vão ter a sua capacidade mitótica para formar mais células. A muscular, depois que ela está adulta, ela não se divide, então ela depende das células satélites que estão presentes para formar novas fibras e também para regeneração, né? Já no caso cardíaco, não tem nem capacidade de proliferar, nem de regenerar. Então, se acontecer alguma coisa no músculo cardíaco, o que nós verificamos é o preenchimento para um tecido conjuntivo denso não modelado, que vai formar a questão da cicatriz. Ok? Certinho? Beleza? Então, comparando aí os três tecidos, quando eu falo, por exemplo, da questão do músculo liso, células filiformes, fusiformes. No caso do estriado e do cardíaco, filamentar, né? O tamanho, nós verificamos que no caso do esquelético pode chegar, né, a 300 milímetros, seria a 30 centímetros. Estrias, nós não observamos na lisa, mas observamos na cardíaca e na esquelética. Os discos só tem na cardíaca, não tem no liso e não tem na esquelética. Contração na lisa, lenta e voluntária. Esquelética, rápida e voluntária. E cardíaca, rápida e involuntária, né? E aí a gente vê a questão da lisa formando camadas, né? No caso esquelético, pacotes bem definidos lá por conta do perimísio, e no estriado também que vão estar formando aí a parede do coração, né? Então aí a gente tem a dinâmica de diferenciação dos três músculos, dos três tipos de tecido muscular, ok? Depois a gente volta então para poder fazer o nosso acom. Valeu, pessoal, um abraço.